aprovação. Você que está acompanhando ao vivo aí com a gente, comenta aí de onde é que você está. Está aqui em Macapá, está em Santana, está no interior do estado. Muita gente aí de Cutias, né? Pessoal de Cutias, Baíque, todo mundo aí que está assistindo a gente, seja no interior, seja na capital. Você que está no trabalho, está no intervalo do trabalho, está no ônibus, continue firme e forte na rumo à sua aprovação. Olha aqui, ó, uma informação quentinha aí para você. Saiu já o edital do Ministério Público, você que estava dando aquele sonozinho, bateu naquele açaí, já pega essa informação, muito concurso aí pra gente. Ministério Público, foi lançado o edital, nós temos as inscrições aí, vão iniciar agora dia 29 de setembro, nós vamos ter um mês aí para nossas inscrições, 29 de setembro até 29 de outubro. Silvio, vaga para que nível? Nós teremos ali para técnico e analista, R$100 a inscrição para técnico e 120 para analista, tá tranquilo, né? Dá para você se organizar nesse período e dá para fazer a sua inscrição. Prova, quando é que vai ser a nossa prova, Silvio? Dia 18 de janeiro de 2026. Antes do carnaval você já vai estar concursado, né? Granado, pensa lá. Vamos lá, salário inicial do técnico, 5.295, tá bom, uma boa grana aqui. Nós temos 10 vagas imediatas para área administrativa e 1 informática. Salário de analista inicial, nós teremos aqui 7.978, R$8.000 aí praticamente lá, 2 cargos de nível administrativo. Vagas imediatas para analista, nós temos uma administração, ciências contábeis, engenharia civil, tecnologia da informação. Temos cadastro reserva para 3 vagas, psicologia, serviço social e arquitetura. Temos algumas vagas aqui do técnico, né? As vagas lá para administração, prova, tudo tranquilo aqui, ó. Beleza? Você que está se preparando, já começou a sua trilha, está sonhando aí com o seu cargo público, já temos mais um edital lançado do Ministério Público. Silvio, tem que fazer a prova? É lógico, se você tem aqui aquela aptidão, por um bom salário, nós temos um bom salário aqui, você deseja, já começou a estudar, faça a prova, isso é interessante. Ainda temos mais 2 editais aí que estão na agulha, quentinhos aí já estão próximos de serem lançados. Guarda Municipal de Macapá, esse daí vai ser nível médio, teremos várias vagas, é um bom início aí de carreira para você. E nós vamos ter também Polícia Civil, quem sabe aí esse ano já vai ser lançado. De toda sorte, você que está aqui com a gente, você já está no caminho certo, porque você já está indo aí rumo à sua aprovação. Beleza? Tranquilo? Hoje, tá? Iniciamos a nossa aulinha aqui, ó. Lembra, já estamos pertinho, rumo. Temos aí menos de um mês para a nossa primeira prova do CFO, né? Temos menos de um mês para a nossa prova do CFO. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos lá. Você que vai fazer o CFO, inicia lá, porque hoje nós vamos falar de tipos de discurso. Pode anotar aí para você. Nós temos aqui, ó, tipos de discurso. Aí, certamente, você já deve lembrar aqui, ó. Quando falamos do discurso, dos tipos de discurso, nós vamos ter lá, de um lado, nós temos lá o nosso discurso direto. Vem lá, vai anotando aqui, ó. Discurso. O discurso, nós vamos ter o quê? Discurso direto, não é isso? Nós vamos ter o nosso discurso indireto. E nós vamos ter o nosso discurso indireto livre. Indireto livre, tá? No discurso direto, indireto e indireto livre. Bem tranquilo, aí você já vai começando a relembrar. Quando nós falarmos em tipo de discurso, nós temos direto, nós temos o indireto e indireto livre. Tá aqui os nossos 3 tipos de discurso, tá? Tranquilo aqui pra gente. Quando é o discurso, aí tu tens que lembrar a seguinte situação. Você tem que lembrar a seguinte situação. É quando alguém está falando. Isso daqui a gente está falando dentro do texto narrativo, né? Se é o discurso direto, tem uma personagem falando diretamente. Indireto é o narrador que está falando por uma personagem. E indireto livre é quando eu tenho a mistura. Eu tenho a mistura do discurso direto com o discurso indireto. Ou seja, fala do personagem, fala do narrador, se confundem dentro do nosso texto. Tá tranquilo? Silvio, o que é que eu preciso saber disso daqui?
Eu preciso saber o quê? Fazer a conversão dos discursos e também saber identificá-los. Bem tranquilo. Silvio, eu nunca aprendi isso daqui. Hoje você vai aprender, sem dúvida nenhuma. Vamos lá? Avança lá. Características. Características. Vem lá, bem diretamente aqui pra gente. Nós vamos ter aqui, ó, características. Por exemplo, discurso direto. Vem lá. Característica. Discurso. Vem lá. Discurso direto. Dentre as características, a nossa estrutura marcante aqui, a nossa estrutura marcante, não é a marcante do Melody, tá? Mas nós temos uma estrutura marcante aqui, ó. Nós temos a marca o quê? Nós temos de primeira pessoa. O discurso direto, a regra é o seguinte aqui, ó. Ele se estrutura em primeira pessoa. Isso daqui é gramatical, tá, gente? Estrutura gramatical. O discurso direto, ele se estrutura em primeira pessoa. É marca gramatical, isso é fácil de visualizar. Vem lá comigo aqui, ó. Silvio, o que mais eu vou ter aqui? Isso daqui é bater o olho e identifiquei. Aí tu vai lembrar aqui, ó. Se é discurso direto, ele apresenta, olha aqui, ó. Apresenta pontuação. Ele apresenta essa pontuação, aquela pontuação que vai caracterizá-lo. É nesse sentido que eu tenho que olhar. Apresenta pontuação, a pontuação que ele caracteriza. Por exemplo, qual é a pontuação que ele vai caracterizar aqui, ó? Exemplo, nós teremos ali travessões. O travessão que vai introduzir. Nós teremos ali travessão. Nós teremos, por exemplo, 2 pontos. Nós teremos travessão, nós teremos 2 pontos, nós teremos ali, por exemplo, aspas. Ele é mais expressivo, ele traz a pontuação. Nós teremos ali interrogação. Nós teremos interrogação. Nós teremos o quê? Exclamação. Beleza? Tá aqui, ó. Ele apresenta pontuação, que é uma característica ali deles. Tá? Se ouviu o discurso indireto, vamos lá para aquelas características direto. Bati o olho e consegui acertar a questão. Discurso, vem lá, discurso indireto. Discurso indireto. Primeira situação que nós vamos ter aqui para diferenciá-lo, ele se estrutura em terceira pessoa. Gente, isso daqui é marca o quê? Gramatical. Como assim é gramatical? É estrutura gramatical, terceira pessoa do discurso, o verbo está flexionado na terceira pessoa, pronome de terceira pessoa. Terceira pessoa, acabou aqui pra gente. O que é que eu tenho que lembrar aqui, tá? O que é que eu preciso lembrar aqui, ó? O discurso indireto, ele é menos expressivo, já que ele está sendo o quê? Parafraseado. É alguém, é o autor que está representando a fala do personagem ali. Aí o que é que acrescenta aqui? Ele apresenta, dentre outras estruturas, ele não vai apresentar essa pontuação, mas ele apresenta o quê? Apresenta oração, tá? Apresenta oração subordinada, pronto. Apresenta oração subordinada, substantivo, pronto. Oração subordinada, substantiva. Oração subordinada substantiva. Ou vai ser, tá? Oração subordinada substantiva. Pronto, direto aqui. Ele apresenta um verbo dicente, ambos vão apresentar um verbo dicente, aquele que anuncia a fala do personagem. A diferença é que no discurso direto, eu vou introduzir isso daqui, nós vamos ter 2 pontos, depois travessão a fala do personagem. Aqui não. No discurso indireto, além de nós termos a estrutura de terceira pessoa, nós teremos a representação através de uma oração subordinada substantiva. Vai haver uma conjunção integrante, o nosso quezinho, o nosso serzinho, tá? E logo em seguida nós vamos ter a fala do personagem. Pronto. 2 características que vão facilitar a tua vida aqui, ó. Lembra lá. Discurso direto, principal característica, primeira pessoa, isso é gramatical, beleza? Discurso indireto, terceira pessoa. O discurso direto, em razão de ser mais expressivo,
o que é que acontece aqui, ó? Ele apresenta mais pontuação. Você vai olhar, ele é expressivo, tem pontuação aqui dentro da nossa estrutura. Beleza? Tem pontuação dentro da nossa estrutura. Vem lá, vem tranquilo aqui comigo. Silvio, vamos lá para mais detalhe que eu preciso identificar, preciso acertar a questão disso daqui na prova. Vem lá com a gente. Tipos de frase. Dentro da língua portuguesa, nós temos alguns enunciados, algumas frases. Nós teremos ali as nossas frases exclamativas, interrogativas, imperativas, declarativas e optativas. Aí vamos colocar aqui algumas frases aqui. Ó. Vem lá. Visual é ocular. Quando tu olhas para essa primeira frase bem aqui, olá mundo. Já olhas a seguinte situação aqui, ó. É igual que aquela que é a nossa frase. Cheguei, Brasil. Lembra lá? Lembra lá do meme? Cheguei, Brasil. Pronto. Olá, mundo. Olha aqui, ó. Se tu observas aqui, se encerra em um ponto de exclamação. Por isso que eu chamo dessa frase aqui de frase o quê? Exclamativa. Pronto. Que delícia aqui, ó. Exclamativa. Bem direto. Exclamatica. Tá amarrado. Exclamativa. Vem lá. Exclamativa. Quando tu olha aqui, você vai à praia hoje. Vem aqui, ó, Tchosky. O que é que nós temos aqui? Ponto de interrogação. Por isso que eu chamo essa frase bem aqui, ó. Vem lá. Nós vamos chamar essa frase de frase o quê? Interrogativa. Tá? Direto aqui pra gente. Quando tu vais olhar nessa outra frase aqui, ó, feche a porta, por favor, feche. Ei, vem lá, sem erro aqui pra gente. Notas aqui, ó, em regra não se encerrou interrogação ou exclamação. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos uma forma verbal, este verbo bem aqui, ó, esse verbo ele está o quê? No imperativo. Nós temos verbos no imperativo. Tá olhando a estrutura? Tá tranquilo aqui pra gente? Aí por isso que nós vamos chamar essa frase aqui, ó, de frase imperativa. Frase imperativa. Tá de boa? Tá tranquilo aqui, ó? Aí tu vais colocar direto aqui, ó, em se tratando do tipo de frase. Como é que eu vou identificar? Estas frases bem aqui, ó, vem lá, sem medo de errar. Frase exclamativa, nota, apresenta pontuação. Pontuação é característica do discurso direto. Essa frase bem aqui, ó, exclamativa, interrogativa, imperativa, aí tu lembra lá de cara aqui, ó. Elas, em regra, serão o quê? Discurso direto. E se é fácil assim? É fácil assim, ó, sem delongas. Você vai olhar o discurso direto, por ele ser mais expressivo, trazer mais pontuação, aí você facilmente consegue identificá-lo. Discurso direto aqui na paradinha. Quando tu olhas para essa nossa última frasezinha aqui, ó, o céu está azul hoje. Já nota a seguinte situação, não tem o verbo no imperativo. Não tenho a pontuação aqui exclamativa ou interrogativa. O que é que nós temos aqui? Ó? Esta frase nós chamamos de frase o quê? Declarativa. Nós temos uma frase que nós vamos chamá-la de quê? De frase declarativa. Vem lá, criança, vem lá comigo aqui, ó, declarativa. Beleza? As frases declarativas, é só você observar. Quando eu converto o discurso direto para o indireto ele só apresenta a frase declarativa. Interessante, tu vai começar a observar isso daqui. Aí o que é que nós temos? As frases declarativas, o que é que nós temos aqui, ó? Tá? Nós teremos o quê? Discurso. Nós teremos o quê aqui, ó? Discurso indireto. Nós temos o quê aqui, ó? Discurso indireto. Beleza? Tá tranquilo aqui, ó? Tipos de frase. Frases que vão fazer eu identificar o discurso direto e o discurso indireto. Quando for aquelas frases, é só olhar, a frase tem muita pontuação. Frase exclamativa, interrogativa ou imperativa, vai apresentar um verbo no imperativo, que indica uma ordem, um pedido. Aí nós teremos discurso direto.
Se houver frase declarativa, lembra, declarativa eu estou declarando, afirmando ou negando alguma coisa, beleza? É frase declarativa, é o discurso indireto. Perfeito? Vamos lá. Vamos lá, vem tranquilo, eu venho mais um pouquinho. Silvio, passa mais bizu. Quem for bater o print, bate o print 1, bate o print 2, bate o print 3. Passa lá. O que mais eu preciso lembrar aqui? O que mais eu preciso lembrar, Silvio? Eu preciso lembrar dos pronomes. Preciso lembrar dos pronomes. Lembra lá. Sendo discurso direto, vamos lá. Discurso. Tá feia aqui a letra. Sempre lá. Sendo discurso, vem lá. Discurso direto. Eu já sei o seguinte aqui, ó, que nós teremos estrutura de primeira pessoa. Tem estrutura de primeira pessoa. Mas como os pronomes? Por exemplo, pronomes eu. Eu, pronome que eu conjugo o verbo. Eu, primeira pessoa. Tá? Primeira pessoa. Pronome reto. Temos os pronomes oblíquos. Eu. Aí temos aqui, por exemplo, me, mim, comigo. Pronto. Estruturas de primeira pessoa. Primeira pessoa, visual, é gramatical. Eu, me, mim, comigo. Pronomes retos, pronomes oblíquos. Filé aqui pra gente. Nós temos do singular. Nós temos aqui, por exemplo, do plural. Nós teremos aqui o nós, nos, conosco. Pronto. Nós, eu, me, comigo, nós, nos, conosco. Tá aqui, ó. Isso é gramatical. Temos diversos pronomes. Temos pronomes, por exemplo, possessivo. Beleza? Temos pronomes possessivo. Nós temos lá o meu. Temos minha. Pronomes possessivos. Tá? Nós temos aqui nosso. Nós temos, por exemplo, aqui nossa. Beleza? Nosso, nossa. Tá aqui, pronomes possessivos. É só tu pensares assim, ó. Quando eu tiver a estrutura de primeira pessoa, é discurso direto. Aí tu lembra lá, pronomes, nós temos o nosso discurso binar. Nós temos o nosso discurso indireto. Nós temos o nosso discurso indireto. Estrutura o quê? Que a regra é o quê? Estrutura de quê? De terceira. Estrutura de terceira pessoa. Tá? Aí tu vem lá, estrutura de terceira pessoa. Ele. Mais característico. Ele, ela. Ele, ela. Tá? Se. Consigo. Se consigo. Aí nós temos o a, lhe. Pronto. Estruturas de terceira pessoa. Esse daqui é singular. E o plural? É o mesmo bizu aqui, ó. Eles. Esse daqui. Eles. Elas. Tá aqui, ó. Eles, elas. Aí tem se consigo, o. Lembra que isso daqui vai para o plural. Os. As. Lhes. Aqui, ó. Estrutura que vamos para o plural. Visual. Tá? É ocular. Você consegue. Isso daqui tá de boa. Porque normalmente nós somos mais gramaticais. Nós somos gramaticais. Tá aqui, ó. Discurso indireto. E se fosse de repente. É só tu pensar aqui, ó. A gente está colocando os retos e os possessivos. É só tu pensar isso daqui, ó. Estrutura de terceira pessoa, discurso indireto. Estrutura de primeira pessoa, discurso direto. Acabou, facilitou tua vida aqui. Tá? Se fosse aqui, ó, por exemplo, discurso direto, seu, sua, né? Temos o dele aqui, ó. Dele, dela,
Tá aqui, ó, estruturas de terceira pessoa. É só você pensar, estrutura de primeira, estrutura de terceira pessoa. Acabou aqui pra gente, tá na metade do caminho. Tá de boa? Tá filé com a gente? Vem lá, vem lá. Vamos continuar nossa brincadeira para ficar de boa. Vamos continuar nossa brincadeira para ficar de boa. Tá? Bate o print em 1, bate o print em 2, bate o print em 3. Bate o print 1, bate o print 2, bate o print 3. Vem lá. Vamos mais uma. Advérbios. Ei, Silvio, não lembro dos advérbios. Quem são advérbios? Eu se esqueci. Se esquecer é pesado, não? Eu gosto de se esquecer. Aí tu vai lembrar a seguinte situação aqui, ó. Os advérbios são os circunstanciadores, mas beleza, tu vai logo olhar direto aqui, aquele que indica circunstância de tempo, modo, instrumento, filé aqui pra gente, tu vem lá. Normalmente vão aparecer isso daqui, hoje, agora, amanhã, aqui, aí, cá, normalmente vão aparecer isso daqui, ó. Aí tu lembra de cara aqui, ó, esses bebês, tu lembra logo aqui, ó, isso daqui é discurso direto, tá? Isso daqui é discurso. Daqui é o quê? Discurso direto. Tá? Filé aqui, discurso direto. Silvio, como é que eu vou colocar no discurso direto? É só tu pensares a seguinte situação. Eu tenho que transformar em uma estrutura que ela remeta à terceira pessoa. Por quê? Discurso indireto estrutura-se em terceira pessoa. Essa que é a regra aqui. Entendeu? Desculpa. Entendeu isso daqui? Acabou. Facilitou a tua vida aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho hoje. Aí tu vai colocar nas estruturas. Hoje. Pode usar isso daqui, ó. No dia seguinte. Vamos colocar bem aqui, ó. Hoje. Aí vamos colocar aqui, ó. Hoje, naquele dia. Naquele dia, tá? No dia seguinte. Hoje, naquele dia. Se observares aqui, aquele, olha aqui, ó, aquele, nós temos estrutura aqui, ó, que remete o quê? A terceira pessoa, por isso que eu coloco naquele dia. No dia seguinte, nele, no dia posterior, no outro dia, tá aqui, ó, uma referência aqui, ó. Tá? Naquele dia, hoje, no dia seguinte, naquele instante, tá aqui, ó, estrutura, tá? Estrutura de terceira pessoa. Bem de boa aqui, ó. Aí vamos ter as estruturas aqui, ó. Vem lá, é só observar, isso é visual aqui. Aqui, nós temos, por exemplo, ali, ó, ali. Nós temos ali. Nós temos aí, nós temos o que lá. Nós temos aqui o nosso acolá. Vem lá, nós temos o nosso acolá. Se tu observares aqui, ó, essa estrutura que nós estamos utilizando vermelha aqui, ó. Estrutura tá aqui, ó. Vem lá. Essa estrutura é o quê? Discurso indireto. Sem derrota aqui pra gente. Eu tenho que levar a estrutura. Vem lá. Discurso indireto. Pronto. Tá? Em se tratando dos advérbios, nós temos discurso indireto aqui pra gente. Vem lá, de boa. Botou a internet, tem muita gente online aqui com a gente, né? Vamos lá. Alessandra Almeida, boa tarde. Elane Alcântara, boa tarde. Jaqueline Vale, boa tarde. Karine Martins, tá sumida, boa tarde. Alessandra Almeida, boa tarde de novo. Vamos lá, tá tranquilo, tá favorável. Vamos lá. Vamos mais uma? Tá de boa. Vem avançando aqui com a gente, tá? Tu vais lembrar sempre, estrutura de primeira pessoa, discurso direto. Estrutura de terceira pessoa, discurso indireto. Já vai lembrando a paradinha lá. Vamos mais uma?
que eu preciso lembrar mais? Verbos. Os verbos acompanham toda a nossa vida aqui acadêmica. Conversão, discurso direto para o discurso indireto. O que é que tu vais pensar aqui? Ó? Tu vais pensar a seguinte situação. O discurso direto, quando eu comparo com o discurso indireto, ele é sempre presente, tá? Ele é sempre presente, ele é sempre mais atual. O discurso direto, ele é sempre mais atual quando eu comparo com o discurso indireto. É só assim que tu vais pensar. Por consequência lógica, o discurso indireto, ele é o quê? Pretérito, quando eu comparo com o discurso direto. Pronto, fechou aqui pra gente. Vamos lá? Vamos brincar? Aí tu vais pensar na seguinte situação aqui, ó. Nós vamos utilizar o quê? Os verbos como referência. Um verbo da primeira, da segunda e terceira conjugação, que certamente você vai lembrar. Aí eu lembro assim, eu sempre utilizo aqui, ó, os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Nós temos aqui, ó, beber, tá? Nós temos aqui, ó, cair. E nós temos aqui o quê? Levantar. Pronto. Nós temos o modelo aqui, portanto, de primeira, segunda e terceira conjugação, tá? E Silvio, como é que eu vou saber que é modelo de primeira, segunda e terceira conjugação? Só tu lembrar da vogal. A, E, I. A, E, I. Nós teremos o modelo da primeira. Nós teremos o modelo aqui de quê? Da primeira. Nós teremos o modelo aqui da segunda. Primeira, segunda. E nós teremos aqui o quê? Da terceira conjugação. Primeira, segunda e terceira conjugação. A, E, I. São aqueles modelos. O verbo sendo regular, aí o que é que acontece aqui, ó? Sendo regular, aí você já sabe que você vai utilizar esse modelo aqui, ó. Aí tu vai passar a seguinte situação. Presente do indicativo, tem que lembrar. Como é o presente? É o momento da fala, é o agora, é o neste instante. Beber, isso daqui tu sabe, né? Eu bebo. Eu caio. Eu levanto. Pronto. Eu bebo, eu caio, eu levanto. Se o discurso direto ele está no presente do modo indicativo, aí tu já lembra aqui no automático. O meu discurso indireto, lembra lá, ó, ele está no pretérito imperfeito. Ele está no pretérito imperfeito. Aí tu lembra lá. Que é o pretérito imperfeito. Como é que vai ficar, Silvio? Bebia. Bebia. Olha lá. Bebia. Caía. Bebia, caía. Levantava. Pronto. Bebia, caía. Levantava. Pretérito imperfeito indica uma ação no passado, logicamente, e esta ação não foi concluída, foi interrompida, é inacabada. Aí como é que eu vou identificar aqui o pretérito imperfeito? Ele possui uma desinência que nós chamamos desinência modo temporal. Silvio, tá amarrado isso daí, eu não vou lembrar na hora da prova. Aí tu vai lembrar aqui, ó. O pretérito imperfeito, ele vai ter algumas terminações aqui, ó. Tu vai olhar para o final do verbo, ele vai estar assim, ó. Eis a vaia. As terminações do verbo, tá? Eis a vainha, ainda tem mais aqui, ó. Eis a vainha, pronto. As terminações do pretérito imperfeito, pode olhar na desinência modo temporal. No finalzinho do verbo aqui, ó. Eles vão apresentar essa estrutura aqui, ó. Por isso que eu coloquei. Bebia, caía, levantava. Não tem erro. Pode olhar aqui, ó. Pode olhar para o verbo que ele vai ter essas terminações. Tá? Vê lá. Lembra que é o modo da vaia. Pretérito imperfeito é o tempo da vaia. Aí tu vais olhar lá que vamos ter verbo. Eis, aí ele vai terminar lá. A vaia, que esse a vaia aqui é o mais comum pra gente. Beleza? Esse daqui, ó, é o mais comum pra gente. Tanto é que nas formas regulares nós vamos ter o quê? Vaia. Nas formas regulares nós vamos ter vaia. Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Nós bebíamos, vós bebieis, tá? Vós bebieis, tá aqui a parada aqui, ó. Eles ou elas bebiam, tá aqui a paradinha. Pretérito. Se nós tivermos agora aqui, ó, o pretérito, não vai confundir, pretérito perfeito.
Ação concluída. Você não confunde aqui, ó. Se for o pretérito perfeito, aí tu vem daqui, ó. Bebi, caí, levantei. Bebi, caí, levantei. Pronto. Ação concluída. A ação não foi interrompida. Você bebeu, ingeriu o líquido. Você caiu, chocou-se ao chão. Tá? Levantei. Você, tá? Está suspenso. Levantou, se ergueu. Aí tu lembra lá, se eu tô no pretérito perfeito, o passado do passado, tá? Nós vamos ter aqui, ó, pretérito mais que perfeito. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? O pretérito mais perfeito é aquele diferentão. E Silvio, como é que eu vou lembrar? Isso daqui tu vai lembrar aqui, ó, bebeira, vem lá, bebeira, olha aqui, ó. Bebeira. Caíra. Levantara. Aqui, ó. Silvio, como é que eu vou lembrar desse daqui, ó? Certamente, pela idade de vocês já assistiram a turma do Chaves, né? O pretérito mais perfeito tem que lembrar que é o modo do Kiko. O modo do Kiko, sim. Se é o modo do Kiko, tu tem que lembrar aqui, ó. Que é o ra. É igual, Silvio, esse teu bisu tá bacana. Tá? O pretérito mais que perfeito, além de ele ser diferentão, ele é o quê? É o modo do Kiko. Ra. Tá aqui a parada aqui, ó. É o modo do Kiko, tá? Ele é diferentão e é o modo do Kiko. Não te esquece isso daqui, ó. Ra. Pretérito mais perfeito, ra. Não te esquece dessa paradinha aqui pra você, tá? Bebeira, levantara, caíra. Ele é diferentão aqui pra gente, beleza? Aí você não vai confundi-lo. É o modo do Kiko. Ra. Pretérito imperfeito é o modo da vaia, é o tempo da vaia. O mais que perfeito, além de ele ser diferentão, ele é do Kiko. Ra. Bebeira, caíra, levantara. Aí tu lembra que tu tens que fazer a conjugação e vai ter essa desinência que nós chamamos de modo temporal. Bebeira, eu bebeira, tu bebeiras, ele bebeira. Nós beberamos, vós beberás. Tá amarrado isso daqui, né? É diferentão pra gente aqui. E não esquece a seguinte situação aqui, ó. Esse pretérito mais perfeito, quando nós tivermos aqui, ó, ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Tinha, tá? Tinha ou havia. Aí você vai utilizar o quê? O particípio. Tinha, por exemplo, aqui, ó. Tinha o quê? Levantado. Tinha levantado. Tinha bebido. Tinha bebido. Tinha caído. Aqui, ó. Quando você encontrar esta construçãozinha bem aqui, ó, o que é que acontece aqui, ó? Nós vamos ter o verbo ter, nós vamos ter o verbo haver, no pretérito imperfeito, tinha, havia, tá? E nós vamos ter o particípio, levantado, bebido, caído. O que é que nós temos aqui? Pretérito. Não te esquece aqui, ó. Pretérito mais pretérito mais que perfeito. Pretérito mais perfeito é a nossa forma composta. Isso daqui a gente utiliza no dia a dia, tá? Pretérito mais que perfeito composto. E Silvio, vão ser esses mesmos particípios, não, só tem que lembrar aqui, ó. Quem é que se repete aqui? O verbo ter e o verbo haver. Eles se repetem. Por que eles vão se repetir? Porque eles são os verbos auxiliares do meu pretérito mais perfeito composto. O particípio pode ser de qualquer verbo, tá? Tinha levantado, tinha bebido, tinha caído. Se aparecer a estrutura, tu lembras. Isso daqui é o quê? Pretérito mais que perfeito na nossa forma composta. Lembra que esse daqui a gente utiliza no dia a dia. Eu tinha estudado, eu tinha saído, tá? Eu tinha ido pro rock doido. Ei, tu sabe da parada lá, né? Tinha ido lá. Beleza? É o modo do Kiko, né? O modo do Kiko. Bora lá. Ra. Vamos lá. Aí o que é que nós temos mais aqui? Futuro do presente. Lembra cá? Nós temos o futuro do presente. E nós temos aqui o nosso futuro do pretérito. Fileque pra gente. Futuro do presente, futuro do pretérito.
Ah, isso daqui não vai causar tanta estranheza. Aí tu vem lá, futuro do presente. Fácilzão aqui, ó. Beberei. Cairei. Levantarei. Pronto. Levantarei. Nota assim, gente. A gente está colocando o paradigma aqui inicial. Certamente você vai lembrar. Não dá para colocar todos os verbos aqui, ó. Aí tu já sabe, por exemplo, aqui, ó, futuro do presente. Eu beberei, tu beberás, ele beberá, nós beberemos. Beleza? Aí tu já vai sabendo, já sabe o paradigma aqui. Cairei, eu cairei, tu cairás, ele cairá, nós cairemos. Não quer dizer que sejam só estas formas que eu estou colocando aqui para você. Não. É toda a conjugação. Perfeito? É só para você lembrar de onde você vai sair. Lembrou isso daqui, você não se perde mais. Beleza? Beberei, eu beberei, tu beberás, ele beberá, nós beberemos, vós bebereis, eles ou elas beberão. Entendeu a parada? É assim que você vai fazer. Futuro do pretérito, aí tu vai lembrar a seguinte situação aqui, ó. Futuro do pretérito. Silvio, o que é o futuro do pretérito? É o passado mais feliz que tem. Por quê? Por que é o tempo mais feliz? Porque ele diz para você sorrir. É mesmo? É. Ele diz assim para você, ria. Silvio, eu não boto fé. Bote fé sim aqui, ó. Olha aqui, se tu fores olhar aqui, ó, ele vai ser aqui, ó, bebê, ria. Tá? Beberia. É o modo mais feliz que tem, porque ele fala para você rir. Beberia, olha aqui, ó. Cairia, tá aqui, ó, cairia. Beleza? Cairia. Nós temos aqui, ó, levantaria. Levantaria. Tá? Levantaria. É o tempo mais feliz que tem, tá? Eu posso até fazer uma comparação. O futuro do pretérito é uma mulher que é casada com um policial. É a mulher que é casada com, que namora com um policial, né? Só vive rindo, vive feliz da vida. Tá aqui, ó. Ria, é isso que tá falando para você. É a namorada do polícia, é a mulher do polícia aqui, ó. Beberia, cairia, levantaria. Fala para você rir. Nota aqui, ó, que eu não confundo jamais com o presente do modo com o futuro do presente. Eles são diferentes. O futuro do pretérito ria, tá? O futuro do presente, a desinência modo temporal é diferente aqui pra gente, tá? Modo indicativo que a gente tem um monte aqui pra gente. Ei, tá de boa? Pega o bizu. Bate o print em 1, bate o print em 2, bate o print em 3. Silvio, quais são os outros verbos que eu preciso saber? Tu vai precisar agora, quem é que falta aqui pra gente? O modo indicativo, já coloquei tudinho aqui pra você. Quem é que falta mais agora pra gente? Falta o modo subjuntivo e modo imperativo. Mas eles são fáceis, são. Vai ter o print, aí vem bem aqui, ó. Tchosk. Mais um aqui pra gente. Tu já vai olhar de cara aqui, ó. Se eu partir aqui do discurso direto, lembra aqui, ó. Se aqui for o meu discurso, se aqui é o meu discurso direto, é esse daqui, ó. Um discurso direto. Vem lá. Nós temos aqui, ó, discurso direto. Olha aqui, ó. Já vou adiantar aqui para você. Nós temos aqui, ó, discurso. Nós temos aqui, ó, discurso indireto. Nós temos aqui, ó, discurso indireto. Tá? Aí, o que é que tu olhas aqui, ó? O discurso indireto saiu do modo indicativo. O discurso indireto, a regra é o seguinte aqui, ó. Saiu do modo indicativo. Se nós tivermos subjuntivo, se nós tivermos imperativo, o discurso indireto, é só olhar aqui, ó. Ele é o quê? Pretérito imperfeito. É só olhar. Saiu do modo indicativo, é só tu olhares a seguinte situação aqui, ó. Saiu no modo indicativo. O discurso indireto, ele vai estar o quê? No pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Silvio, não tinha olhado isso daqui, então pega o bizu aqui para você. Aí tu vens bem aqui, ó. Olha lá. O subjuntivo, ele tem menos divisões, tá, que o modo indicativo. O modo indicativo, ele é maior, é mais completo lá. Eu tenho um presente, eu tenho 3 pretéritos, tenho 2 futuros. São 6 divisões de tempos lá. O modo subjuntivo, nós só temos 3. Ou é presente,
ou é pretérito, ou é futuro. Só temos 3 divisões aqui pra gente. Olha aqui, ó. Tu vês aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho presente, olha aqui, ó. Presente, e nós temos aqui futuro. É só tu pensares assim, ó. Se nós tivermos modo subjuntivo, quando tiver no presente e no futuro, ele sempre vai para o pretérito. Basta eu saber identificar quando nós temos presente. O presente do modo subjuntivo, tu lembra da seguinte situação aqui, ó. Ele tem esse pronomezinho que, ou tu pode utilizar esse talvez aqui, ó. Que ou talvez. Deixa eu colocar maior aqui pra gente, ficou pequeno. Nós temos aqui o nosso que, vem lá. Nós temos o que, tá? Que. Aí tu colocas o verbo, que eu caia. Faz a conjugação aqui, ó. Que eu caia. Que eu caia. Que eu levante. Que eu beba. Pronto. Olha aqui, ó. Nós temos o pronome. Você coloca o pronome e faz a conjugação. Que eu caia, que eu levante, que eu beba. Aí tem um macetezinho que a gente utiliza para identificar o presente do modo subjuntivo. Tu utilizas o advérbio aqui, talvez. Coloca aqui, ó. Porque não serão raras as vezes que não vai aparecer esse nosso pronomezinho aqui, ó. Aí tu colocas aqui, talvez. Talvez eu caia, talvez eu levante, talvez eu beba. Esse é o macete. Isso daqui é o presente do modo subjuntivo. Tá? Isso daqui é o presente do modo subjuntivo. E Silvio, quando for o futuro? O futuro a gente conjuga com quando? Quando? Por exemplo, aqui, ó, tu colocas quando eu, tá? Quando eu, aí tu vem lá, quando eu que cair. Quando eu cair. Quando eu levantar. Quando eu beber. Tá? Tu notas aqui que eu tenho uma marca do futuro do modo subjuntivo. Qual é o futuro aqui? Eu utilizo quando, e além do quando, tu vai observar que eu tenho a marca aqui, eu tenho esse Rzinho, que é a nossa desinência. Tá? Modo temporal ali vai estar vinculado à desinência ao modo temporal. Silvio, não lembrei disso daqui na hora. Nota que vai aparecer um Rzinho quando tu conjugar. Quando eu cair, quando tu caíres, quando ele cair, quando nós cairmos, quando vós cairdes, quando eles ou elas caírem. Vai apresentar esse Rzinho aqui na sua conjugação. Pega o bizu, tá? Beleza? Se nós tivermos aqui no futuro, ele vai para o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, lembra lá, nós temos o pronome, que eu vou conjugar, pronome modal aqui, que indica o modo do verbo aqui, ó. E todos os verbos, tu vai observar que ele vai apresentar essa desinência ao modo temporal aqui, ó, S, SE, tá? Eu digo sempre aqui, ó, isso daqui é o modo das amigas, né? Por que o modo das amigas? Jamais vou falar de inimiga, né? O modo das amigas. Porque é o modo da cobra. O modo da cobra o modo da cobra aqui, ó. Porque tu colocasse aqui, ó. Se tu fosse colocar aqui, ó, ia ficar aqui, ó. Se eu, olha como ficasse aqui, ó. Se eu bebesse. Aí dá aquele chiado da cobra, né? Se eu bebesse, tá? Se eu caísse. O modo da cobrazinha aqui, ó. Lembra das amigas, tá? Lembra das amigas lá. Amiga do teu namorado, tá? Sei que tu gosta muito dela. Tá? Se eu bebesse, se eu caísse, se eu levantasse. Tá aqui, ó. Levantasse, tá? Levantasse. Tá aqui a paradinha aqui, ó. Beleza? Nota a paradinha aqui, ó. Se eu bebesse, se eu caísse, se eu levantasse. Se eu bebesse, se eu caísse, se eu levantasse. Tá? É visual, bem tranquilo aqui pra gente. Tá? Bem tranquilo aqui pra gente. Aí tu notas a seguinte situação aqui, ó. O discurso indireto, ele sempre vai estar aqui, ó, pretérito imperfeito. Sempre vai estar o quê? Pretérito imperfeito. Se eu bebesse, se eu caísse, se eu levantasse. Se tu bebesses, se tu caísses, se tu levantasses. Ele é a parada aqui pra gente. Aí nós temos um modo imperativo. O modo imperativo é o da ordem.
Silvio, eu não consigo lembrar do modo da ordem. Lembra lá, você lá. É como você fala com o seu namorado, com o seu marido, né? Ei, volta, entra agora. Vai comprar as coisas, vai te aquietar. Pronto, esse daqui é o modo da ordem, tá? Esse que é o imperativo aí. Beleza? Aí tu lembra lá. Por exemplo, beber, cair, levantar, beba. Vem lá, beba. Lembra que eu estou dando uma ordem, estou fazendo pedido. Beba. Caia. Levante. Beba, caia. Levante. Beba, caia, levante. Beba, caia, levante. Está aqui a parada. Está aqui a paradinha. Aqui. Lembra que se eu estou no imperativo, eu vou para o pretérito imperfeito. Tá? Estou com o pretérito imperfeito. Beleza? Vamos lá, tranquilo? Quem for bater o print, bate o print 1, bate o print 2, bate o print 3 e vamos lá, que a gente já vai brincar com as questõezinhas. Já vamos brincar com as questõezinhas, tá? Por pouco o Vasco ganha. O Vasco ganhou, né? Se não tivesse expulsado o nosso zagueirão, já era, né? Vamos lá, na próxima, Alessandra. Eles escaparam fedendo. Bora. Vamos lá? Tranquilo? Vamos brincar com umas questõezinhas aqui pra gente, tá? Esse quadro, você tem que saber fazer a conversão, tá, gente? Aí tu vai lá, do presente, já digo aqui, ó, pega esse teu quadro, que é pra gente resolver a questão, já vai sanar a tua pane aqui, ó. Se eu estiver no discurso direto, se eu estiver no presente, eu vou para o pretérito imperfeito. Tem que olhar isso daqui. Se nós estivermos no pretérito perfeito, eu vou para o pretérito mais que perfeito. Tá? Ele pode estar na forma simples ou na forma composta. A forma composta é o quê? O verbo ter, o verbo haver. Tinha levantado, havia bebido, havia caído. Essa paradinha aqui. Filé? Tá tranquilo? Beleza? Futuro do presente e futuro do pretérito, isso daqui não vai causar estranheza para você. Lembrando que saindo do modo indicativo, você vai observar que o discurso indireto ele vai se formar no quê? No pretérito imperfeito. Tem que lembrar essa paradinha aqui pra gente. Vamos lá? Tranquilo? Sem delongas, vamos lá, primeira questão. Bem fácil aqui pra gente. Vai marcando as características para ficar filé para você. Vai marcando as características. 5 segundinhos e já vai respondendo lá as questões. 5 segundinhos para você. Silvio, o que é que eu tenho que visualizar? Lembra. Discurso direto, estrutura-se em primeira pessoa. Discurso indireto, em terceira pessoa. Silvio, tu não falou no indireto livre, porque vai ficar fácil. O indireto livre, ele possui características do discurso direto e do discurso indireto, ou seja, ele possui estrutura de primeira e terceira pessoa. Acabou. É só isso. Eu preciso acertar a questão. O concurseiro é isso daqui. Pegou o conhecimento, acerta a questão. Acabou, você está aprovado. Vamos lá? Vem lá, sem delongas. Até hoje não encontrei ninguém que me explique o que é filosofia. Transposto para o discurso indireto. O trecho acima assume a seguinte redação. Já sabe o seguinte, essa estrutura aqui, ó, essa estrutura. Essa estrutura está no discurso direto. Tenho que estar antenado isso daqui. Essa estrutura está no discurso direto. Aí eu tenho que transpor para o discurso indireto. Sendo o discurso indireto, já sabe o seguinte aqui, dentre outras características, eu tenho o quê? Estrutura predominante de terceira pessoa. O discurso direto, a estrutura vai ser o quê? A estrutura é o quê? De primeira pessoa. E tá filé aqui pra gente. Vamos lá. Até hoje não encontrei ninguém que me explique o que é filosofia. Aí ele colocou, disse que até naquele dia, não. Aí quais são os verbos aqui, ó? Quais são os verbos? Tu observa aqui, ó. Verbo aqui, tá? Qual outro verbo? Que me... Olha para o verbo, é fácil aqui para o verbo. Esse verbo aqui que está no nosso discurso direto, vem lá. Nós temos aqui pretérito, encontrei. Nós temos aqui pretérito. Nós temos aqui pretérito o quê? Pretérito perfeito. Eu encontrei,
Tu encontraste, ele ou ela encontrou. Tá aqui, ó, pretérito perfeito. Que me explique. Me explique você. Ó, que me explique. Me explique aqui. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido. O que é que nós temos aqui? Imperativo. Nós temos imperativo. Ei, tá? Karine já chegou chegando. Karine, minha vascaína aí. Letra A. Bora lá. Alguém mais? Só Karine, vai. Ninguém representa mais. Bora lá, criança. Vai fazendo, vai chutando. Vem lá comigo. Mais 2 segundinhos para você. Ei, pega lá a tua tabela. Já identificamos os verbos aqui, ó. Eu tenho um verbo, no meu discurso direto, eu tenho um verbo que está no pretérito perfeito e tenho um verbo no imperativo. Para onde é que eu vou aqui? Se eu estou no pretérito perfeito, para onde é que eu vou? Eu vou para o pretérito mais que perfeito. É assim que tu vai se olhar, é direto. Se nós estamos no imperativo, para onde é que nós vamos? Pretérito imperfeito. É assim que tu vais olhar. Vem lá comigo. Vem lá comigo. Mas está atrasada a tela de transmissão aqui. A galera ainda está... Vai estar atrasada aqui um pouco. Bora lá. Pretérito imperfeito, tá? Pretérito imperfeito vão se formar de 2 formas bem aqui, ó. Vem lá. Pretérito perfeito vai se formar de 2 forminhas aqui, ó. Pode ser encontrara. É o modo Kiko, tá? Forma simples. Ou vai aparecer aqui, ó, tinha. Ou havia encontrado. Pronto. Tinha, havia encontrado. Pronto. Tinha, havia encontrado. Pronto. Tinha, havia encontrado. Tá aqui a paradinha aqui pra gente. Tá aqui a paradinha. Beleza? Tá tranquilo aqui, ó? Se tu fores observar, já foi. Alessandra aqui, ó. Tchosky. Elaine. Arrasou. Tá? A Alessandra aqui com a gente. A Elaine. Vamos lá. Não tem erro. Se tu olhares na tabela aqui, ó. Onde é que nós temos pretérito mais que perfeito? Também aqui, ó. Na letra A. Lembra que o pretérito mais perfeito ele vai ver com o verbo ter ou o verbo haver. Aqui nós temos o pretérito mais que perfeito. Tá aqui, ó. Vou colocar em vermelho, que é para mudar, tá? Deixa eu mudar bem aqui. Pronto, bem aqui, ó. Pronto. Se tu observares bem aqui, ó, nós temos aqui o pretérito mais que perfeito. Tem erro? Não tem erro. Pretérito mais que perfeito. Já mataria aqui, né? Se tu observares aqui nas outras estruturas, encontrou, pretérito perfeito. Encontrava, pretérito imperfeito. Haveria, o que é que nós temos aqui, ó? Ria. Futuro. Futuro do pretérito. Haveria de encontrar. Futuro do pretérito. Já vem aqui, ó. Foi encontrado, foi é pretérito. Pretérito perfeito, tá? Já eliminaria de cara todas as estruturas aqui. Beleza? Já é direto aqui, ó. Que foi que eu falei para você? Se nós temos imperativo, o que é que vai acontecer aqui, ó? Se nós temos imperativo, aí tu lembras aqui que é o modo das amigas, né? O modo das najas. Tá aqui, ó, das amigas. Tá aqui, ó. Explicasse, falasse, bebesse, tá? Tranquilo? Tá aqui, ó, nós temos o quê? Pretérito. Nós temos aqui pretérito que imperfeito. Temos imperfeito do subjuntivo. Subjuntivo. Nós temos aqui, ó, pretérito. Nós temos aqui pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá aqui, ó. E se tu fores procurar, tá aqui as estruturas. Lhe, terceira pessoa, estrutura de terceira pessoa. O que era? O verbo está flexionado aqui na terceira pessoa, tá? Ninguém, pronome. Ele vai levar o quê? A estrutura verbal para a terceira pessoa. Gabarito, gabarito sem delongas, letra A. Gabarito sem delongas, letra A de
Vasco, letra A de Vasco, dá certinho, né? Letra A de Vasco aqui pra gente. Beleza? Acompanhou lá pra gente? Padrão. Karine chegou chegando, Elane arrebentou, tá? Minhas vascaínas hoje estão com os caramba hoje, tá? Minhas vascaínas zonas aí, todas de boa. Acredito que não mudaria. Muda sim? Não entendi nada, tá? Comenta aí de novo. Vamos lá? Tá tranquilo? De boa? Vamos lá mais uma? Vamos lá mais uma, sem delongas aqui pra gente, tá? Quem quiser bate o print em 1, bate o print em 2, bate o print em 3. Vê lá. Olha aqui, ó. Quem quisesse olhar também a outra forma verbal, aqui, ó, nós temos aqui presente. Aqui, ó, nós temos presente do indicativo, tá? Presente do indicativo. O verbo ele é bem fácil, tá? Presente do indicativo. Beleza? Aí nós íamos para quê? Aqui, ó. Colocou observação lá pra gente. Nós temos o quê? Tem que ir para o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito do indicativo. É só olhar na tabela que dá certinho lá. Beleza? Tá tranquilo? Sem a vírgula ele comete ação. Com a vírgula ele sofre ação. Acho que é outra guerrinha aqui. Vamos lá? Tranquilo? Segue mais uma aqui pra gente. Pronto. Converse uma passagem do texto num discurso indireto. Pronto. Bem rápido aqui, ó. Onde, tá? Onde nós temos discurso indireto. É isso que está perguntando aqui pra gente. Onde nós temos discurso indireto. Onde nós temos discurso indireto. 5 segundinhos para você. O meu travou aqui. Onde nós temos discurso indireto. Pronto. Onde nós temos discurso indireto. Vai lá, 5 segundinhos para você. Onde nós temos discurso indireto. Vai respondendo lá para mim. Se tu fores olhar aqui, ó, o discurso direto, ele vai trazer o quê? Marcas de primeira pessoa. O discurso direto, ele traz o quê? Marcas de primeira pessoa. Aqui nós temos o quê? Discurso direto. Tá? Beleza? Se for discurso direto, ele apresenta marcas de primeira pessoa. Apresenta aqui, por exemplo, as frases. Lembra lá das frases interrogativas? Beleza? Frases interrogativas. Discurso direto. Discurso direto. Ele é expressivo. Por exemplo, apresenta lá os 2 pontos. Tá? Apresenta a pontuação. Tá? Apresenta a pontuação. Galera tá vibrando. Alessandra. Bilquim. Apareceu, rapaz. Tava dormindo, né? Neuma. Rapaz, os bebês estão com os caramba aqui, ó. E lá, Tchosky. Tá fácil, né? Se for discurso direto, ele apresenta o que? Característica. Pontuação, tá? É visual, gente. É visual. Tá aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Tchosky. Discurso direto. Discurso direto. Tá? Se for o discurso direto, ele apresenta o que? A pontuação, características. Ele vai apresentar a pontuação, características aqui, ó. Tá? Beleza? Comigo, ele apresenta o quê? Aquelas marcas que são predominantes. Beleza? O que é que nós temos aqui, ó? Discurso direto. Por eliminação, nós já chegamos aonde? Perguntei-lhe. Lhe. Pegou lá, terceira pessoa. Se. Terceira pessoa. Lhe. Ele. Terceira pessoa. Se ele. Ainda que seja a conjunção aqui, ó. Se. Se seria capaz. O verbo está flexionado na terceira pessoa. Tá? Ele seria. Verbo na terceira pessoa aqui, ó. Capaz de programar o conceito. Ainda que eu tenha eu perguntei. Você vai observar, eu perguntei.
Não é ele perguntei. Eu perguntei, tá? Se ele seria capaz. A estrutura predominante aqui é toda o quê? Em terceira pessoa. O que é que nós temos aqui? Discurso indireto. Beleza? Gabarito aqui pra gente. Gabarito pra gente. Letra D. Gabarito letra D de Vasco. Né? Tá dando só Vasco hoje. Não sei porquê. Aleatório. Todas as letras D de Vasco. Vamos lá. Bora mais uma. Tá tranquilo lá pra gente? Vem lá. Mais uma. Rapidola. Tem erro aqui pra gente. Sei. Pronto. Tá fácil isso daqui, ó. O superintendente ofício respondeu à baleia que não podia fazer nada. Ao se transpor o trecho acima para o discurso, eu quero agora discurso o quê? Discurso direto. O verbo sublinhado acima é a seguinte forma. Se aqui é discurso direto, no nosso enunciado nós estamos o quê? No discurso indireto. Podia, eis a vaia, podia. Eis a vaia, é o modo da vaia. O que é que nós temos aqui, ó? Pretérito, vamos lá. Pretérito, o que é que nós temos aqui, ó? Imperfeito. Pretérito imperfeito do indicativo. Olha, a galera tá mata de orgulho logo. A galera tá que tá, mano. Beleza? Vem lá comigo. Vamos lá. Vem mais. Cadê? Adriana. Vem lá. Neuma. Bora, não vamos perder. Elane. O Bill ressurgiu ali, mano. Parece que ele acordou. Ele tomou uma dose de café agora. Bora? Se o meu verbo ele tá no pretérito imperfeito, não tem erro. Olha pra tabela. Olha pra tabela. Se o meu verbo está no pretérito imperfeito indicativo, e isso daqui é o discurso indireto, o discurso direto ele é presente, presente do indicativo. Se eu perguntasse para você aqui, ó, onde nós vamos ter aqui, ó, discurso direto? Presente do... Onde é que nós temos presente do indicativo? Bora ver se já? Olha aqui, ó, Karine. Elane, pronto. Mas... Neuma, C, beleza. C de Vasco, né? Tudo tá dando Vasco hoje. Poderia, sem medo de errar, o que é que nós temos aqui? Ó, futuro. Futuro do pretérito. Você já tiraria aqui, o futuro do pretérito, tá? Que eu pude, futuro do pretérito, bem aqui, ó. Futuro do pretérito, para você já acostumar aqui, ó. Pretérito. Futuro do pretérito, tá? Eu pude, subjuntivo aqui, ó. Presente do subjuntivo. Tá? Pudesse. Se eu pudesse. Pretérito. Imperfeito. Subjuntivo. Tá? Que eu possa. Presente. Do subjuntivo. Pronto. Subjuntivo. Pronto. Filé aqui pra gente. Beleza? Tá? Eu posso, tu podes, ele pode. Presente do modo indicativo. Gabarito, letra C. C de zum, zum, zum. Eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando no tuti-tuti. Bora? Bora lá? Tá parando a parada lá pra gente. Tá pegando o bizu? Beleza? A galera tá acertando tudo aí. Beleza, tá isso daí. Bora mais uma, sem delongas aqui pra gente. Bora mais uma. Tchosk, vem lá. Não pode errar mais esse daqui, ó. É do zum, zum, zum isso daí. Bora lá? Ao se transpor o trecho acima para o discurso indireto. Olha aqui, ó. Se eu estou buscando agora discurso indireto, tem que ser esperto, né? Aqui o que é que acontece? Aqui o que é que nós temos? Aqui nós temos discurso direto. Essa que é a lógica aqui.
Pois é, olha, vai cair figuras de linguagem, você já vai acertar, né? Pega o bizu. Bora lá? Ao se transpor o trecho acima para o discurso indireto, eu sei que já está no discurso direto lá, né? Você está no discurso direto. Viu o que você fez? Discurso direto. Eu fiz, tu fizeste, ele ou ela fez. O que é que nós temos aqui? Certamente tu consegues observar que nós temos aqui pretérito. Consegue? Quando cair no pretérito, aí tu vais olhar a seguinte situação, pretérito. Se a ação for concluída, pretérito perfeito. Se não for concluída, pretérito imperfeito. Aí tu lembra lá, vaia. Se não deu a vaia lá, esse pretérito é perfeito. Pretérito o quê? Perfeito. Pronto. Pretérito imperfeito do que? Do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Tá? Pretérito perfeito do indicativo. Aí o que é que acontece? Se nós temos pretérito imperfeito, vai para qual modo? Isso, a Karine já colocou, vai para o modo do Kiko, né? Poderia ser de Karine também, que ela é igual ao Kiko, será? Bora lá. O modo do Kiko é o ra. Vamos lá, tu lembra lá? Se está no pretérito perfeito, está no pretérito perfeito, o meu discurso indireto, ele vai o quê? Para o mais que perfeito, que é o modo do Kiko. Ele tem que ir para o mais que perfeito, tá? Mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, se é na forma simples, nós temos o modo do Kiko. Ra. É o diferentão aqui pra gente, tá? Ra. Aí tu olha que fica fácil aqui pra gente, né? Gabarito, sem delongas, vai ser o quê? Letra D de... A Elaine já pegou o bizu. Letra D de Vasco. É isso daí, Elaine. Letra D de Vasco. Beleza? Sem medo de errar aqui, ó. A letra D de Vasco. Fizera, tá? Lembra lá, fizera. Aí se tu fosses fazer eliminação, aqui, ó, eu tenho aqui, fizesse. Tá? Certamente você não marcou. Pretérito imperfeito, né? Eu faço, tu faz, ela faz. Beleza? Presente aqui, ó. Fazia, pretérito imperfeito, faria, futuro do pretérito, sem delongas, letra D de Vasco. Beleza, crianças? Tá filé, não tá? Tá de boa aqui pra gente. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Aqui não tem erro aqui para... Pega lá. Mais uma. Isso daqui é direto, sem medo de errar. O vigário respondeu que não via. Transpondo o trecho acima para o discurso direto... Aí, certamente, tu já sabes que aqui está no discurso indireto, né? Beleza? Está no discurso. O verbo da fala do vigário assume a seguinte forma. O verbo é o verbo ver, beleza? Esse verbo bem aqui. Via, eis a vaia. O que que nós temos aqui? Pretérito. Pretérito o quê? Imperfeito. Nós temos o quê? Pretérito imperfeito. Tá? Pretérito imperfeito do... Opa, deu uma divergência aí, mano. A D é da outra, da Adriana, né? Karine marcou na letra C. A Adriana tá na D, eu acho que é da outra, então. Vai lendo. Pretérito imperfeito do indicativo. Vamos dando a dica aqui, ó. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Isso, Bill. Ah, não, Elane tá lá? Adriana, fiquei na... Ah, não, Adriana tá, era da outra, tá certo, Adriana. Vamos lá. Discurso direto, né? Se tá no pretérito imperfeito, a gente vai para o presente, né? O discurso direto, ele tem que estar o quê? No presente. Presente. Presente do indicativo. Tá? Se do presente do indicativo eu vou para o pretérito imperfeito, é só tu voltares, né? Você sai do pretérito imperfeito e volta para o presente do indicativo. Gabarito, letra C, já sabe. Gabarito, letra C de série C. Pô, aí tu me quebra, né, cara? Aí tu me quebra. Não, vou te bloquear aqui, tá? Já vai estar excluído daqui. Tudo que interessa lá ele, né? Bora, duvida.
Tá tranquilo para todo mundo? Dá o like aí, vem lá com a gente. A galera tá vibrando. Sede segue o líder. É isso daí. Porra, Sede segue o líder e tu me quebra. Só não coloca na redação, mas eu vou concordar contigo. Tá certo isso daí, tá? Bora lá. Tá tranquilo? Beleza? Bora mais uma? Bora mais uma. Aí o que é que acontece aqui, ó? Discurso indireto livre. Nota aqui, ó, que a gente já coloca uma conceituação. A gente vai colocar aqui, ó. Discurso indireto livre. Aí ele coloca aqui. É considerada a junção entre o discurso direto e o discurso indireto. Ele conceitua, vai ficar bem claro aqui para você. Assim, não há precisão sobre quem diz o quê. E seus discursos podem ser confundidos. Observa-se o discurso indireto livre no trecho. Gente, isso daqui é mais simples. Como vocês já pegaram um bizu aqui do que é discurso direto e discurso indireto, o que é que tu vais olhar aqui? Tu vais olhar a seguinte situação aqui, ó. Você vai buscar uma estrutura em que nós tenhamos aqui a presença de primeira. É bem simples assim, ó. Uma estrutura de primeira e uma estrutura o quê? De terceira pessoa. É assim que tu vais olhar. E Silvio, só assim? Eu nunca tinha entendido isso daqui, não. Tu vais olhar aqui, ó. Estrutura de primeira e terceira pessoa. Porque eu já sei o seguinte, o discurso direto, se for direto, ele vai estar estruturado em primeira pessoa e traz aquelas características. Por exemplo, aqui, qual é a frase do discurso direto? Interrogativa, exclamativa ou imperativa. Nesse daqui, ele apresenta mais pontuação. E nós vamos ter uma parte que vai estar estruturada no discurso indireto. Ou seja, o que é o discurso indireto? Frases declarativas e estruturas em terceira pessoa. É isso que é o discurso indireto livre. Quando tu fores olhar, aí tu olhas por essa estrutura de primeira e terceira pessoa, ou tu vai olhar o quê? Para a estrutura do verbo. Do verbo, tu vai encontrar um verbo lá que você vai conseguir conjugá-lo tanto na primeira pessoa quanto na terceira. Essa é a confusão do discurso indireto livre. Vem lá comigo aqui, ó. Vamos deixar de boa. Vamos lá de boa aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Levantou-se, foi a um canto, trouxe de lá uma abraçada de lenha. Se tu observares bem aqui, ó, levantou-se. Quem foi que se levantou? Aí se tu observares aqui, ó, ele. Ele se levantou. Ele ou ela, lá na... Quem foi ao canto? Ele ou ela. A um canto e cozinha. Trouxe de lá. Lembra aqui? Aí que nós temos o lá. Trouxe de lá. O que é que nós temos aqui, ó? Estrutura predominante, ele trouxe. Se tu observa daqui, ele ou ela, né? Mas eu tenho estrutura de terceira pessoa. O que é que nós temos aqui, ó? Isso daqui é o quê? Discurso indireto. Discurso indireto. Tá? Olha aqui, ó. Eu quero discurso indireto livre. Aqui eu só tenho a presença de quê? Do discurso indireto. Tá faltando discurso direto. Tá? Eu tenho que misturar aqui, ó. Eu tenho que misturar a estrutura. Beleza? Aí tu já elimina a letra A aqui. Vamos fazer minuciosamente. A letra C. A família estava reunida. Se tu fores olhar para o verbo aqui, ó, a família. Vou substituir ela. A família estava reunida. Ela estava reunida em torno do fogo. Fabiano sentado no pilão. Ele. Quem é que estava sentado no pilão? Ele. Ele sentado no pilão. Lá ele, né? Beleza. Mas ele aqui, ó, sentado no pilão. Tá? Se na Vitória de pernas cruzadas. Ela estava o quê? De pernas cruzadas. Se tu observa aqui, ó, o que é que nós temos aqui, ó? Discurso indireto, tá? Nós temos marca. Quando tu olha aqui, ó, a cachorra-baleia com o traseiro no chão, o resto do corpo levantado. Quem é que estava levantado? O resto do corpo, ele. O resto do corpo estava levantado. Quem é que olhava? Ela. Ela olhava as brasas que se cobriam. Se cobriam. Elas se cobriam. Se tu observa daqui, o que é que nós temos aqui, ó? Somente discurso indireto. As brasas estalaram, né? As brasas estalaram. Se tu fores olhar aqui o verbo, as brasas, elas estalaram. A cinza caiu. Quem foi que caiu? Ela caiu, né? Ela caiu.
Um círculo de luz espalhou-se. Um círculo de luz espalhou-se. Ele se espalhou ao redor da trempa e pedra. O que é que nós temos aqui? Discurso indireto. Por eliminação, nós já chegamos aqui, ó, vai conferindo. Gabarito, a letra B. Se pudesse ver o rosto do pai. Aí tu vem bem aqui, ó. Vem aqui, ó, se pudesse. Vem lá comigo aqui, ó. Vai causar confusão aqui. Tu poderia colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Poderia colocar, se eu puder ver o rosto do pai. Não dá para conjugar? Se eu pudesse. Se tu pudesses, mas eu poderia colocar também aqui, ó, se ele pudesse. Tá observando aqui, ó? Se tu observa, aqui nessa estrutura verbal, ocorre uma confusão. Me dá margem para a primeira e terceira pessoa. É isso que é discurso indireto. Assim, olha o que ele coloca aqui pra gente. Assim, ó, o que é o discurso direto? Não há precisão sobre quem diz o quê. Aqui, ó. Nota que claramente é uma confusão. Quem é que está falando aqui? É o narrador ou é uma personagem? Eu ou ele está falando? Observou? Isso daqui é discurso direto. Se pudesse ver o rosto do pai, compreenderia. Aí tu vens aqui para o verbo. Se tu olhares para esse verbo aqui, ó, aí a mesma confusão aqui, ó. O que é que aconteceria? Eu compreenderia. Ou tu colocarias aqui, ó, ele compreenderia. Notas aqui, ó. O que é que nós temos? Nós temos uma confusão. Não fica claro aqui pelo contexto quem é que está falando. Se é o narrador, se é a personagem. É isso que é o discurso indireto livre. Quando você entende o que é o discurso direto, acabou. O indireto livre é só a mistura. Vai aparecer, de repente, uma pontuação lá, que é característica do discurso direto. Lá na frente, estrutura de discurso indireto. Acabou aqui pra gente. Talvez uma parte da narração, mas assim, no escuro, a dificuldade era grande. Beleza? Aonde nós temos aqui a mistura, gabarito, letra B, de bora-se embora. Entendeu como é a paradinha? Pegou o bizu? Vai lá. Tranquilo? Ficou claro para você? Dá um like lá, dá um ok lá pra gente, tá? Então coloca a mãozinha assim, V de Vasco. Aí eu vou entender que tá tudo bacana. Tá tranquilo? Acabou. Vamos lá mais uma? Vai lá mais uma comigo aqui, ó. Pronto. Mais uma aqui pra gente, derradeira. Verifica-se a ocorrência do discurso indireto livre. Verifica-se a ocorrência de quem? Discurso indireto livre. Sendo indireto livre, o que é que tem que ter marca aqui, ó? Você tem que ter marca aqui do discurso. Estrutura. Tu vai pensar aqui, ó. Primeira. Vai ter que ter marca aqui de quê? De terceira pessoa. Tá? É assim que tu vais olhar. Primeira e terceira pessoa. Aqui nós temos o quê? Primeira pessoa, discurso direto. Bem fácil aqui pra gente. Terceira pessoa, o quê? Discurso indireto. Acabou aqui pra gente. Vai lá, 5 segundinhos. A Nilma já resolveu ou era da anterior? Vai lá, bora lá. Vem lá, 5 segundinhos pra você aí. Foi lá? Passou os 5 segundinhos? Vem lá. Dá uma olhada nas características. O que foi que nós vimos lá? Sendo discurso direto, aí acontece a seguinte situação. Ele possui uma característica. Por exemplo lá, primeira pessoa, discurso direto. Nas frases que nós vimos lá, com interrogação, com exclamação, com verbo no imperativo, discurso direto. Lembra lá? Olhou a estruturação? Travessões, só dá uma olhada lá, travessão, 2 pontos, travessão, aspa, discurso direto. Aí tu olhas bem aqui, por exemplo, aqui, ó. Se tu olhas bem aqui, ó. Eu já sei de cara que isso daqui é marca de quê? Do discurso direto. Esse travessão, se tu fores observar, ele não é aqui para separar o azinho. Isso daqui está introduzindo uma fala. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Pensa ele. Tá observando?
Se observar aqui, ó, tá bem clara a distinção que aqui, na letra A, nós temos a fala de um personagem. Discurso direto. Tá? Discurso direto. Bonita canoa. Olha aqui, ó, além de travessão, exclamativas. Tá? Nós temos as nossas exclamativas aqui. Antes assim, exclamativa. Olha a fala aqui, ó. Olha a fala. Beleza? Olha aqui, ó. Ele é expressivo. O discurso direto, ele é o quê? Expressivo. O que é que nós temos aqui, ó? Discurso direto. Tá vendo aqui, ó? Chomsky. Beleza? Beleza? Aqui tá tudo de boa aqui pra gente. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Tá? Cotejava o passado com o presente. Que era um ano, professor? Se Mana Piedade tem casado com o Carboto, apenas me daria uma esperança colateral. A maioria, deixa eu ver, tá ficando mais claro? Olha aqui, ó. Karine chegou, Bill C, Elane C, beleza, filé. A galera pegou aqui, ó. Rubião fitava a enseada. Se tu observa aqui, ó, ele fitava a enseada. Eram 8 horas. Estrutura de terceira pessoa aqui, né? De terceira pessoa. O que é que nós temos aqui? Discurso indireto. Chomsky. Aí tu vê aqui. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Bordas, apenas me daria uma esperança colateral. Se tu observa daqui, o que é que nós temos aqui? Chomsky, discurso direto. Aí tu vem bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando tu olhas para o verbo, cotejava. Verbo diferente, né? Aí tu olha aqui, ó. Eu cotejava. Não é esse daqui? Eu cotejava. Aí tu olhas bem aqui, ó. Ele cotejava. Já anota bem aqui, ó. O verbo. Ele já faz uma confusão em se tratando de quem está falando. Eu cotejava, ele cotejava o passado com o presente. Não é esse daqui? O verbo, ele já me confunde aqui, ó. Que era um ano? Se tu observa bem aqui, ó. Vem lá comigo aqui, ó. Que era um ano? Isso daqui, ó, é discurso direto. Eu tenho uma fala, eu tenho uma frase interrogativa, porém, o que é que acontece aqui, ó? Não temos as marcas do discurso direto. Como marcas do discurso direto? Eu não tenho os 2 pontos, beleza? Eu não tenho os 2 pontos. Você observa daqui, não aparece o verbo dissente e não aparece o quê? O travessão introduzindo essa fala. Aí aqui, ó, eu tenho o discurso direto, sem as suas marcas, sem a sua pontuação peculiar. Porque é justamente para fazer essa ideia, essa mistura de fala. Cotejava o passado com o presente. Quem cotejava? Eu ou ele? Que era um ano? De quem é essa fala agora aqui? É eu ou ele que está falando aqui? Beleza? Professor? Que é agora? Nota aqui, ó. O discurso, ele vem. Nós temos o discurso direto aqui. Só que ele não tem as marcas, os 2 pontos. Ele não traz o travessão, tá? Que é justamente para criar esse ambiente aqui de mistura, de confusão. Isso daí é proposital, é Machado de Assis, tá? Ele faz propositalmente essa mistura. Gabarito pra gente aqui, ó, letra C. Gabarito aqui pra gente, letra C. Beleza, minhas crianças? Beleza, guerreiro, guerreira? Segue lá comigo. Espero que você tenha sido proveitoso. O discurso direto vai cair na nossa prova, já é uma aposta da gente, estou falando já faz tempo isso daqui. E certamente com essa aulinha, com esse bisuzinho de hoje, você vai estar mais próximo da sua aprovação. Muito obrigado por sua atenção. Um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada para você que esteve conosco. Forte abraço, um cheiro no tutiço e até um próximo encontro, se Deus quiser. Foi lá.